4, versículo 1. Já abriu? Abra aí a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vamos repetir? Repita em casa esse texto, Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Agora nós vamos passar para o Salmo 115. Salmo 115, vamos ler o verso 16. Salmo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele aos filhos dos homens. Vamos repetir? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Temos dois mandados aqui, duas declarações. O mundo é do Senhor, a terra, o mundo, tudo o que nele há e os que nele habitam. E este mundo, criado por Deus, de propriedade de Deus, ele deu aos homens. Nós somos administradores deste mundo. Na criação, Deus estabeleceu 3 tipos de relacionamento com o homem. Relacionamento é, vamos dizer assim, a coisa mais sui generis, a coisa mais notável do relacionamento, de Deus ter criado o homem. Deus criou toda a natureza, mas quando ele criou o homem, ele criou de forma diferente. Ele criou o homem para se relacionar com ele, de forma consciente, de forma racional, de forma inteligível. E ele delegou ao homem afazeres muito especiais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para adorar de forma consciente ao Deus que nos criou. Então, em primeiro lugar, nós temos aí um relacionamento com Deus. Deus nos criou para se relacionar com Ele. Em segundo lugar, Deus nos chamou para que a gente se relacione entre si. Nós fomos criados para nos relacionar de um para o outro, para estarmos em comunhão. Como bem diz a sociologia, o homem não é homem se ele não estiver em sociedade. Tudo que nós aprendemos no que se refere à cultura, a costumes, nós aprendemos porque nós fomos ensinados. A gente nasceu sem muitos instintos e sem saber de nada. Um bebê de ser humano, as chances dele permanecer vivo sozinho são praticamente nulas. Tudo que nós sabemos, nós aprendemos com os nossos semelhantes. Por quê? Porque Deus nos criou para nos relacionar. Sem relacionamento, não existe ser humano. Por isso, a psicologia está prevendo, inclusive, que esse momento de isolamento social, ele crie novas patologias mentais. Como se não bastasse ter essa, vamos dizer assim, essa pandemia no mundo de depressão, de pânico, de, doenças que fazem a alma decair, chorar e sofrer e se acabar, podem surgir novas patologias geradas por esse período de isolamento. Porque a gente foi feito para se relacionar, a gente não foi feito para se isolar. Então, essa política pública, ela é necessária sanitariamente, para que o vírus se alastre mais devagar e o sistema de saúde não entre em colapso, mas ela é contrária à nossa natureza, à nossa cultura, à nossa expressão social. Nós fomos criados para nos relacionarmos. É por isso que a gente está com tanta falta de estar aqui. Esperamos que muito em breve a gente esteja bem junto, bem junto.
Então, em primeiro lugar, nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Em segundo lugar, nós fomos criados para nos relacionar conosco, entre nós, para estarmos em comunhão. E em terceiro lugar, nós somos criados para nos relacionar com a criação. Deus disse ao primeiro homem: domine sobre o mundo, dê nome aos animais, cuide da criação, lavre a terra. Você recebeu como bênção esse serviço de cuidar do que eu criei. Você é o governador do mundo. Você foi constituído por mim, homem, para desfrutar e cuidar da minha criação. A queda do homem desfez esses três relacionamentos. A queda do homem corrompeu o nosso relacionamento com Deus, corrompeu o nosso relacionamento entre nós e corrompeu nosso relacionamento com a criação. Nós passamos a não ver a Deus. A gente hoje temos fé naquilo que não vemos com os olhos físicos. Adão não era assim. Adão não precisava ter fé, porque Adão via a Deus. Como você está me vendo nessa Smart TV ou nesse celular, nesse computador. Adão via a Deus. Sempre ao entardecer, ele conversava com Deus assim. Adão vivia com Deus como a gente vai viver com Deus quando a gente estiver na Nova Jerusalém celestial. Nós o veremos face a face. Adão o via face a face. Nós perdemos isso porque nós nos constituímos pecadores. E Deus não pode estar em comunhão com pecadores. Por isso, quando João viu a luz, o Senhor manifestado ali, ele caiu com o rosto em terra. Quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele caiu no chão e disse: eu vou morrer agora, porque eu sou pecador e eu vi Deus. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, se ele viu Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, Isaías ia morrer ali. Como Deus, ele foi muito misericordioso e muito perfeito em seu plano, veio a misericórdia de Deus através do anjo que colocou uma tenaz de fogo na língua de Isaías e disse: a tua iniquidade foi tirada. Porque é exatamente Jesus Cristo que é o único que nos reconcilia com Deus. Então, a partir da queda, a gente não se relaciona com Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então, perdemos o relacionamento com Deus, foi corrompido. Hoje, a gente tem fé nele através de Jesus. E temos a esperança de que um dia o veremos face a face, como Adão o via face a face. Em segundo lugar, a queda do homem. Quando eu digo queda do homem, talvez você não seja, como se diz, neófito na fé, talvez você não entenda, ou talvez você não esteja, caiu nesse link, não sei, de alguma maneira, e não conhece o evangelho. Vou explicar o que é a queda. A partir do momento que que Eva comeu o fruto proibido e deu a Adão, que também comeu com ela, e ambos desobedeceram a Deus, e aí o pecado entrou no mundo e o pecado entrou neles. Isso que é queda do homem. O pecado original que fez com que todos nós fôssemos pecadores. Desde o nascimento a gente tem essa natureza do pecado através do primeiro homem, que foi Adão. Então, a gente foi separado de Deus e a gente foi separados entre nós. Nossas línguas são muitas e nossas desavenças são as mais diversas. Existem, cada cabeça é um mundo. E a desavença começou logo ali. Porque o que aconteceu? Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Ou seja, através da queda já houve o desentendimento. Cada qual que querendo dar sua desculpa, querendo enganar a Deus com alguma história, como se Deus não percebesse que eles estavam nus. Nós estávamos nus, Deus, e corremos de você no jardim e fizemos essas folhas de figueira aqui para tentar se esconder de você. E Deus sabia plenamente o que estava acontecendo ali.
Então, em primeiro lugar, perdemos o relacionamento com Deus através da queda. Em segundo lugar, perdemos a comunhão entre nós, viramos rixosos. Adão e Eva tiveram 2 filhos depois que saíram do jardim, Caim e Abel, e um matou o outro. Ou seja, o desentendimento, a corrupção, as brigas, já começou ali, e desde lá que o ser humano, a sua natureza original é de brigar. E em terceiro lugar, o homem perdeu a comunhão com a criação de Deus. Ele passou a ter um cuidado corrupto com o mundo que ele devia bem governar. Ele passou a usufruir de forma insustentável da criação. O próprio Deus disse: por causa do teu pecado, você que eu constituí governador do mundo, ó homem, por causa do que você fez, a terra se tornou maldita. E agora a terra ela não vai produzir mais coisas boas, mas ela vai produzir cardos e abrolhos. A terra vai produzir flores e rosas, mas vai produzir espinhos. Vai haver chuva, mas também vai haver seca. Vai haver terremotos, vulcões, bactérias, vírus. Sabe por quê? Porque você foi criado à minha imagem e semelhança. Mas como você pecou, você se tornou morto. E esta morte que você recebeu como salário do seu pecado, ela vai ser demonstrada na sua vida de 3 maneiras. Morte espiritual, porque você está separado de mim. A morte física, porque você é homem findo e você vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer. E a morte eterna, porque o salário do pecado é exatamente estar eternamente com Satanás e os seus anjos no lugar que foi preparado para eles. Satanás e os seus anjos, não para nós. Então, nós morremos 3 vezes, espiritualmente, eternamente e fisicamente. Por isso que existem as bactérias, por isso que existem os vírus, para que Deus se instrumentalize do vírus para dizer: ó homens, onde é que está a jactância de vocês? Ó homem, e os planos que vocês fizeram? Ó homens, e a saúde de vocês, onde está? Ó homens, e o controle que vocês pensam que tem? Ó homens, e a ciência, e a medicina, que vocês pensam que vão fazer os seus dias na terra ficarem mais longos? Não. Existem uma série de bactérias e vírus que você não conhece, homem. E como o novo coronavírus, pode aparecer até outro, e vai aparecer, e é uma novidade para você, e nenhum medicamento consegue curar, e tanta gente morrendo, porque a gente pensa que temos o controle, mas nós não temos o controle de nada. Então Deus se instrumentaliza dessa adversidade para nos lembrar a todos nós do lugar em que nós estamos diante de Deus. Então, fomos criados para nos relacionar com Deus, conosco e com a criação. Com a queda, fomos banidos da presença de Deus, passamos a culpar um ao outro e ser rixosos entre nós, e a criação se tornou amaldiçoada por causa de nós. Porém, contudo, todavia, o Senhor ele tem um plano de restauração. Como é bom conhecer a criação perfeita, conhecer a queda e conhecer a redenção. Como diz no hino do Projeto Sola, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou. Graça e paz nos revelou. Como é maravilhoso pensarmos e conhecermos do plano perfeito de restauração e de redenção do Senhor. Abramos a palavra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Abra aí. Espero que você esteja anotando, prestando atenção. Sei que é um grande desafio, mas é uma questão de força de vontade. Se você está no celular, evite. Celular é dispersivo.
use, de preferência, o uso da Smart TV. Aí você pode assistir na sala, com toda a família, e é uma bênção. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Leiamos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Esses textos falam a respeito de restauração completa. Na nova e eterna aliança, na plenitude da nova e eterna aliança, quando o tempo acabar e nós sermos eternos com o corpo glorificado com Cristo. Vamos agora ler mais um texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18 e 23. Porque para mim, Romanos capítulo 8, verso a partir do 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, guarde esse verso, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto resume bem o que a gente pode ter por esperança do porvir. E um atestado muito real do que nós temos no presente. A ardente expectativa da criação aguarda como uma mulher que está quase dando à luz, nas dores de parto, pela revelação dos filhos de Deus. É como se a cada dia este mundo estivesse cada vez mais insuportável. É como se a cada dia as pessoas estivessem mais sedentas. É como se a cada dia as pessoas estivessem mais desesperadas. É como se a cada dia as coisas, as tantas e tantas coisas efêmeras e passageiras do mundo, elas tenham se tornado e estejam se tornando a cada vez mais sem sentido. Talvez tudo do mundo tenha se tornado cada vez mais sem sentido. Quanto mais os dias passam, mais as coisas parecem que vão piorar. Quanto mais os dias passam, mais a igreja deve dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quanto mais os dias passam, mais nós devemos ansiar pela presença do Senhor. Isso para muitos gera temor. Tem gente que não gosta de pensar no fim. Tem gente que não gosta de pensar na morte. Tem gente que não gosta de pensar em Apocalipse. Tem gente que não gosta de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você tem algum medo, eu te desafio nesta hora a lançar esse medo
embora, que caia por terra esse sentimento de medo do fim, em nome de Jesus, e que você possa hoje mesmo orar, fazer essa oração dizendo: Senhor, eu quero que tu voltes logo, vem logo, Senhor. Por mais que não adianta a gente planejar, a pandemia mostrou que não adianta. É claro que a gente não vai viver assim, a vida, o vento levando. Mas nós não devemos ser idólatras dos nossos planos. Nós não podemos colocar os nossos planos como nosso tesouro. Se isso não acontecer, se eu não fazer esse plano, a vida não tem sentido. Não é bem assim. Planejamos, trabalhamos, fazemos tudo, vivemos uma vida regrada sim, mas não podemos colocar o nosso tesouro nisso. O nosso tesouro está na Nova Jerusalém. Então sempre ansiando mais, sempre dizendo: Senhor, volta logo. Senhor, Maranata. Não apenas uma canção cantada, mas todo o coração: Maranata, Maranata, Maranata. Então, como dores de parto, tudo se conduz para o fim, Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação seja redimida deste cativeiro. As pessoas estão vivendo dissolutamente, pensando que isso é liberdade, e isso é prisão. Tanto é que, eu acho que em todas as últimas pregações eu estou citando essa frase do João Calvino: todos os homens possuem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Então está todo mundo buscando solução para preencher. Que nós, igreja, cremos que você só encontra em Jesus. Então, continuando aqui, comentando o texto. Verso 22. Pois sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Você tem gemido em seu íntimo, aguardando a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo. Ok. A criação foi amaldiçoada, está amaldiçoada, nós temos a esperança do porvir, da Nova Jerusalém, e enquanto isso, a gente vai ficar fazendo o que aqui? Agindo como quem está corrompendo a criação? Não. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a eternidade já começou em certo sentido em nossa vida. Por quê? Se eu sou salvo, então eu tenho a vida eterna. A palavra de Deus não diz que quem é salvo terá a vida eterna, não. A Bíblia diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a partir do momento que nós nos convertemos a Jesus, nós temos a vida eterna. E quando fecharmos os olhos na terra, abriremos os olhos no céu. Então nós temos a vida eterna. O que é que a gente deve fazer nesse presente? A gente deve a cada dia ser mais parecidos com o reino de Deus. Por isso dizemos na oração: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Assim na minha vida como no céu. Assim nos meus hábitos como no céu. Se a eternidade já começou e eu começo a prosseguir a minha caminhada cristã de fé em fé, cada vez mais longe do pecado, cada vez mais longe de quem eu era e cada vez mais próximo de Jesus, se eu, a partir do momento da minha conversão, eu conheço e prossigo em conhecer Jesus, isso significa que todos os meus atos, eles serão mais próximos da santidade e entre eles, cuidar bem da criação. Então, quem é salvo não pode, vamos dizer assim, tratar o mundo como quem como quem está entregue. Vamos dizer assim, quem é cristão
não pode se comportar com a criação da mesma maneira que aqueles que não são cristãos. Porque, como nos versos do Salmo 24 e no Salmo 115, dizem, a terra pertence a Deus por criação e a nós por delegação. Isso é o que diz John Stott. Escreva aí no seu caderninho, ou nas notas do seu celular, enfim, em algum lugar. Muito importante. Ou no livro, espero que você tenha imprimido, comprado, sei lá. Coloque lá. A terra pertence a Deus por criação e a nós por delegação. Então, se a terra pertence a nós, como diz o Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus de Deus e a terra ele entregou aos filhos dos homens. Se a terra ele entregou aos filhos dos homens e nós temos a consciência de que nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro sentimento, voltar a nos relacionarmos com Deus, então nós devemos nos relacionar bem com a criação. Em primeiro lugar, evitar a deificação da natureza. Panteísmo, nova era, enfim, aquelas vertentes religiosas que colocam a criação como se fosse Deus. Deus não é a criação. Deus, ele é criador. Então, em primeiro lugar, a gente deve evitar colocar a criação como se fosse Deus. O ambientalismo é uma ideologia muito bonita. Eu até me considero. Só que como todas as ideologias construídas por homens, elas têm um aspecto de corrupção. E o aspecto corrupto do ambientalismo é exatamente você chegar ao extremo de considerar a terra como sua mãe, como seu Deus, enfim. Em primeiro lugar, nós devemos nos relacionar com a terra, não deificando a natureza. Em segundo lugar, antes do segundo lugar, eu vou citar mais uma parte do livro. Diz assim: a natureza é criação e não criadora. Respeitamos a natureza não apenas pelo que ela é, não. Respeitamos a natureza porque Deus fez a natureza. Respeitamos, amamos a criação de Deus porque amamos o Criador. Cuidamos bem da criação porque amamos o Criador. Então, o bem cuidar da criação não é porque a criação é Deus, mas é porque eu amo quem a criou. Entendeu? Segundo lugar, evitar exploração exaustiva da natureza de forma arrogante, como se fôssemos Deus. Você sabe que os combustíveis fósseis um dia vão acabar. Você sabe que muitas coisas com a qual você usa, e mais adiante eu vou falar sobre o desequilíbrio da criação, muitas coisas que nós fazemos, nós utilizamos do fruto da terra assim, sem pensar. Nós não podemos explorar ou retirar o fruto da terra como se a gente fosse assim, como se aquilo ali não fosse acabar. Não, não, não. A palavra de Deus diz, Ele nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, não existe esse negócio de acumular, de achar que as coisas que você consome são infinitas. Não, são finitas. Vou ter que me adiantar em citar os exemplos, antes da linha de raciocínio do autor. Veja bem. Passaram-se quase 2 milênios para que, por volta de 1800, século XIX, chegássemos a 1 bilhão de pessoas na Terra.
Em 100 anos, chegamos a 6 bilhões. Em 50 anos, chegaremos a 9 bilhões de pessoas. E quanto mais cresce a população, a produção agrícola não cresce na mesma proporção. Ou seja, a fome aumenta. Enquanto países eles chegam a descartar cerca de 40% da produção agrícola. Ou seja, alguns países mais envolvidos, 40% do que é produzido para comer vai para o lixo. Em outros países, falta tudo. Combustíveis fósseis e diversas outras coisas que a gente consome, um dia vai acabar. Então, primeiro lugar, não deificar a natureza. Segundo lugar, evitar a exploração exaustiva. Terceiro lugar, cooperar com Deus para administrar a criação. Deus nos dá a natureza para dela produzirmos cultura. E nós temos um chamado a cooperar com Deus para que todos se beneficiem da ordem criada. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Por isso a palavra cultura, ela tem dois significados e ao mesmo tempo significa a mesma coisa. Existe a cultura, vamos dizer assim, a cultura do algodão, a cultura do arroz, a cultura do milho, e existe a cultura no sentido de os costumes que a gente produz ao longo dos tempos. Isso tudo tem o mesmo significado. Você foi colocado na terra para produzir coisas boas, coisas que glorifiquem a Deus. Se a terra se tornou corrompida por causa do pecado do homem, a terra se tornou abençoada pelo homem regenerado. Então, você que é salvo por Deus, você não foi chamado para corromper a terra, você foi chamado para abençoar a terra. Espero que esteja entendendo. Qualquer coisa, podem fazer perguntas no chat do vídeo. Gênesis capítulo 2, verso 15, como nós lemos, nós somos chamados por Deus para cultivarmos e guardarmos a criação. Então, quando você cuida bem da natureza, você está cooperando com o Criador. Você pode dar glória a Deus por isso? Cuide bem da natureza. Continuando. O cuidado com a criação reflete o nosso amor pelo Criador. Eu já deixei isso evidente em outros pontos que eu citei aqui. Se você ama a Deus, você ama a criação. Se você ama a Deus, você ama o reino de Deus. Então, se você ora dizendo, venha o teu reino, assim na terra como no céu, e não se relaciona sustentavelmente com o meio ambiente, então você não entendeu a oração do Pai Nosso corretamente. Venha o teu reino, assim na terra como no céu, em todos os aspectos. Então, como cristão, pessoa que cresce de fé em fé, até a aparência até a gente estar na estatura do varão perfeito, então cuide bem da criação e isso reflete o amor que você tem por Deus. Que diz o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, um chamado à reconciliação na oração do Pai Nosso, um chamado à reconciliação com Deus. Na oração do Pai Nosso, não, eu estou me referindo aos dois principais mandamentos, o resumo dos mandamentos. Primeiro lugar, um chamado à reconciliação com Deus. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Em segundo lugar, ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você ama a criação de Deus. Se você ama o seu próximo, você cuida bem do ambiente em que o seu próximo vive.
Cuidado com a criação reflete o amor pelo Criador, como disse. O objetivo do trabalho é a adoração. Sujeitar a criação, cultivando os 6 dias da semana, para adorar ao Criador no 7º dia. O clímax da criação não foi, segundo John Stott, e eu creio completamente nisso, o clímax da criação não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o 6º dia. O momento mais sublime da criação foi o momento do 7º dia. O momento mais sublime da criação é o momento em que você adora a Deus pela criação. O momento mais sublime da criação é o momento que você descansa, contemplando o que você fez. Contemplando o seu trabalho, contemplando o seu cultivo, contemplando o seu bem cuidar. Então, o clímax da criação é o 7º dia. Por quê? Porque a criação foi feita para o louvor e glória de Deus. Então, tudo que você cultiva é para o louvor de Deus. O clímax de tudo que você faz é louvar a Deus. Contudo, é por isso que Deus disse, você vai descansar no 7º dia, sabe por quê? Porque em 6 dias eu criei, e você vai se lembrar disso no 7º dia. Se você estava distraído durante a semana com o trabalho que eu te dei, no 7º você vai se lembrar quem foi que deu. Você vai se lembrar quem é o Criador. No 7º você vai adorar. Então, o objetivo do trabalho é a adoração. Qual foi o trabalho que Deus deu para nós? Cuide da criação, governe sobre o mundo. Os céus são os céus de Deus. A terra deu ele aos filhos dos homens para cultivar, para regar, para tornar a terra bênção. Ah, a terra está corrupta. Torne ela bênção. A terra está corrupta. Você não. Apesar de você ainda habitar no corpo corruptível, mas Deus te sarou espiritualmente. Isso significa que você tem que se posicionar diante desse mundo de uma maneira diferente. Se você não busca trazer o reino de Deus à terra todos os dias, então você está ansiando pelo reino de Deus errado. Não tem como dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, sem dizer primeiro, venha o teu reino assim na terra como no céu. Então diga e cumpra com os seus atos as duas coisas. Venha o teu reino assim na terra como no céu, e que eu seja participante desse reino que veio e chegou, e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está entendendo? Vamos continuar. Falar agora sobre a crise ecológica, né? Primeiro, como disse, temos a superpopulação. Como é que a gente vai alimentar? Que bom saber que a igreja ela tem se mobilizado de diversas maneiras para ajudar os que estão mais sofrendo com essa situação. Inclusive, não deixe de ofertar. Tem muita gente que precisando da sua ajuda. Então, não deixe de ofertar para a casa de Deus. 2. Depressão. John Stott utiliza essa palavra um pouco arcaica. Depressão de recursos. A destruição sem repor. Veja, o que vai acontecer quando não existir mais combustível fóssil? Nossa cidade, Campina Grande, quase por um triz, não ficou sem abastecimento de água. Imagine quando faltar. Imagine quem não tem. A gente teve 2 semanas em Campina Grande, foi ano passado que aconteceu isso. Durante aproximadamente 2 semanas, Campina Grande ficou sem água, porque houve um incêndio na adutora de Gravatá. O caos foi tamanho que a prefeitura editou um decreto de calamidade pública. E isso porque a gente não tinha água na torneira. Imagine aqueles que só têm água barrenta para tudo, inclusive para beber e para cozinhar. Então, os recursos estão se tornando escassos e divididos de maneira equivocada. Muitos têm muito poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, a destruição
dos recursos está sendo feita sem repor o necessário e os recursos escassos estão sendo distribuídos de maneira muito corrupta. Ponto 3 da crise ecológica. Descarte do lixo. Em 3 meses, produzimos individualmente a mesma quantidade de lixo que o nosso peso. Você pesa 70 quilos, são 280 quilos de lixo que você produz, em média, em um ano. 280 quilos. Ou seja, em 10 anos, você produz 2 toneladas. Para onde foi tanto lixo? A maior parte desse lixo passa um tempão para se decompor na natureza. Então, em 50 anos, nós vamos estar produzindo aproximadamente 12 toneladas. Não, acredito que mais. Um monte de tonelada de lixo. Para onde vai tanto lixo? Para onde vai tanto lixo? Então, a produção de lixo ela é feita de maneira insustentável e o descarte também insustentável. Os oceanos aí cheios de lixo, as ruas, os terrenos baldios. Você mora em terreno baldio e sabe que às vezes tem fedor, às vezes jogam até animais mortos, enfim. As pessoas não têm muita consciência ecológica na cidade. Você que é cristão tem que ter. 4. Mudança climática, que pode provocar doenças e desequilíbrio. Aquecimento global. Veja bem, o buraco na camada de ozônio nos conduz necessariamente a termos mais propensão a câncer de pele e diversas outras doenças. A exposição a raios solares e o próprio efeito estufa. Exatamente quando vamos dizer assim, os raios solares eles não chegam de maneira correta e fica tudo concentrado, me esqueci da explicação agora, mas nas grandes cidades existem dias em que o céu não é azul. E eu já vi isso uma vez em Campina Grande. O céu cinzento e não era chuva. O céu cinzento e não era chuva. Poluição do ar. O que devemos fazer diante desse descompasso ecológico? Compromisso com o desenvolvimento sustentável. Incluir o cuidado com a criação no entendimento bíblico do que é missão. E nós vamos terminar agora, os músicos já podem se posicionar. O que significa desenvolvimento sustentável? Não pensar apenas em si mesmo. Se instrumentalizar da criação, de forma que a sua geração possa ter os mesmos recursos que você tem hoje. Como estará o planeta quando os seus filhos estiverem adultos? Como será o planeta dos seus netos? Como será o planeta dos seus bisnetos? Pensar nisso antes de se relacionar com o meio ambiente é cuidado com a criação, amor ao Deus que tudo criou e um pensamento, uma ideia de desenvolver a criação de forma sustentável. E desta forma, incluir o cuidado com a criação no entendimento bíblico do que é missão. Você é diferente? Você é contra a corrente? Você está contra o mundo? Então você está contra a forma com que o mundo cuida da criação. Você é luz
nas trevas. Então você vai cuidar da criação de uma maneira diferente. Você é sal, então você vai cuidar da criação de Deus de maneira diferente. Você que é sal e luz, você que foi constituído como testemunha de Cristo, saiba, Deus, Ele te escolheu para começar a viver o reino de Deus agora, hoje. Então, faça justiça em todo lugar. Se o seu vizinho joga lixo no terreno baldio, você não vai fazer. Se todo mundo na rua fizer isso, você não vai fazer. Porque você é diferente. Você ama a Deus. E por isso cuida bem da criação de Deus. Então você vai cuidar bem dos recursos, né? Então, que devemos fazer isso. Temos compromisso com o desenvolvimento sustentável e incluir o cuidado com a criação no entendimento bíblico de missão. Vamos terminar lendo Deuteronômio, capítulo 10, quer dizer, verso 14. E já nós vamos cantar bem mais que tudo. Cante conosco. Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. Anote aí, né? Diz assim: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Vamos repetir isso? Eis que os céus são os céus dos céus, e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra e tudo o que nela há. Ame a Deus, cuide bem da criação de Deus. Seja sal e luz no cuidado com a criação. Vamos louvar a Deus nesta hora, dizendo